Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação recebê-los em nosso espaço virtual para mais um webinar da ARRACA Paraná. Começamos pontualmente às 16 horas e, em função do alto número de inscritos, mais de 180, nós vamos esperar aqui 2 minutinhos para que as pessoas se conectem, tá bom? Nós já estamos aí com praticamente 56 pessoas em sala. Já vi alguns nomes conhecidos, então a esses conhecidos, uma ótima tarde, uma satisfação recebê-los mais uma vez no evento da Câmara. Falávamos nos bastidores da pertinência do assunto e este número expressivo de inscritos demonstra que a Câmara e o convidado, enfim, todos os participantes deste evento acertaram, né, na escolha. Acho que será um evento muito produtivo para todos. Esperaremos mais 1 minuto, ok? E a gente já começa. Ok, então vamos lá. Mais uma vez, eu cumprimento a todos, recebam calorosas boas-vindas a mais um evento da Arracá Paraná, especificamente do nosso grupo de intercâmbio de experiências em assuntos do meio ambiente e fatores ESG. O tema que será abordado hoje é ISO 14001 e sua nova estrutura harmonizada, High Level Structure. O convidado para tratar deste tema é Carlos Alberto Spinitti. Carlos atua pela DQS do Brasil como auditor líder das normas ISO 14001, 45001, 9001 e 28000. Ele ocupou cargos de gestão nas áreas de meio ambiente, segurança do trabalho e engenharia de fábrica em empresas internacionais como a Bosch, Volkswagen e a B Group. Foi professor na Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo. Tem formação em Engenharia Civil e Industrial e em Segurança do Trabalho. Bom, durante a apresentação do Carlos, todos vocês devem ficar à vontade para enviar perguntas ou comentários. Para tanto, eu peço, por favor, que utilizem o ícone Q&A, Question and Answer, que fica numa parte inferior da tela do Zoom. Ao final da apresentação do Carlos, eu lerei as perguntas e os comentários, e as perguntas serão, então, oportunamente respondidas pelo palestrante. O tempo para as respostas é relativamente curto. Então, se alguma pergunta não for respondida dentro do webinar, nós encaminharemos tal pergunta para o Carlos, que gentilmente as responderá, então, em outro momento, e nós encaminharemos as respostas. Pois bem, este evento, assim como todos os outros eventos da Câmara no ano de 2024, contam com o patrocínio master de alguns associados nossos. Então, eu os agradeço nominalmente e os apresento agora. Os nossos patrocinadores master são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Lapinha e a Miara Schwartz Tomaszewski Advocacia. E também agradeço aos patrocinadores deste Comitê Técnico de Assuntos em Meio Ambiente e Fatores SG, que são a Elis, a GMI, a Harbauer do Brasil, o Impacto Mais, a Impress Decor, o Lix Attorneys, a Roadmax Ambiental e a Chat Decor. Por fim, agradeço ainda ao apoio da DQS do Brasil por
participar do evento e disponibilizar um especialista seu para compartilhar com todos vocês seus conhecimentos. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Dezê Mineiro. Eu quero ver se ela. A Dezê não está conectada, acho que ela teve algum problema de conexão, sinal. Então, diante disso, eu vou passar a palavra para a Cris Baluta, que é nossa associada, conselheira à Câmara e também coordenadora deste comitê técnico. Cris Baluta, obrigado pelo teu apoio de sempre. A palavra é tua. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer sempre a confiança da Câmara Brasil-Alemanha, que desde 2004 confia na realização desses eventos que eu coordeno na área de meio ambiente e agora dos fatores social e governança também, né? Agradecer a DQS do Brasil, agradecer a Dezê Mineiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muita admiração por ela. Nos conhecemos, acredito que desde 2007. E também ao Carlos Spiniti, também pela disponibilidade e por compartilhar aqui todo o conhecimento com a gente sobre esse tema que é a ISO 14001, né? Esse ano, né? Temos 28 anos do lançamento da ISO 14001. Então, é interessante a gente trazer para os nossos associados da Câmara Brasil-Alemanha justamente essas informações de melhoras ou ajustes que estejam vindo na 14001, né? Então, fico muito agradecida por isso e já posso passar a palavra para o Carlos Spiniti e aí já vamos conduzir o nosso webinar, que já estamos com 85 inscritos, né? Então, muito obrigado a todos e vamos em frente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria fazer já algum tempo que a gente não participou. Para mim, o Pedro, o Carlos parou, travou a tela dele. Pelo número de... Agora ele caiu para mim. Para mim também. Uhum, Ele está reconectando. ótimo. E nós vamos procurar fazer uma apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível, assim, né? E para que vocês também tenham um espaço para a gente poder dialogar, perguntar, né? Eu estou hoje aqui no escritório, inclusive, de um cliente, né? Também contando com o apoio do nosso escritório central aí nessa apresentação. Então, vou pedir para o meu colega Pedro colocar a apresentação para a gente já iniciar falando um pouquinho aí da DQS rapidamente, né? A DQS do Brasil, que está já há 40 anos aqui no Brasil, né? Mas pertencendo aí ao grupo internacional, mundial, né? Onde nós temos aí aproximadamente 2.500 auditores ligados aos nossos 80 escritórios no mundo todo, né? Estamos em aproximadamente 60 países. Nós temos mais de 65 mil certificados emitidos, 125 mil dias de auditoria por ano, e avaliamos aí mais de 200 tipos de normas. No Brasil, a fundação é desde 1994. Temos acreditações no Inmetro, aqui no Brasil, né, para 9001, para 14001, para componentes automotivos e acreditação mundial pela DAX.
além também de sermos acreditados para as normas de SASMAC, PRODIR, PROBARE, auditoria em fornecedores. Então, é uma gama muito grande de atividades que a DQS participa e disponibiliza para os seus clientes, né? Certificações e auditorias em mais de 200 normas, como eu falei, né? Em setores mais variados: qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, sustentabilidade, responsabilidade social, a parte médica, farmacêutica, energia, automotiva, alimentos, enfim, uma série de ramos que nós podemos aí e atendemos a vários clientes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Também, né, temos uma experiência muito grande em sistema de gestão integrado, e isso é uma coisa que eu posso falar realmente com toda certeza, porque na minha época de gestor nessa área ambiental, na indústria, eu fui aqui no Brasil a primeira indústria a ser certificada, né, em sistema de gestão integrado pela DQS, né, e isso já está fazendo mais de 20 anos. Então, naquela época discutimos bastante, né, como fazer uma auditoria integrada, quais seriam as vantagens de uma auditoria integrada, quais as vantagens do sistema de gestão integrada. E dali para frente essa integração só foi aumentando mais, né, agregando mais sistemas. Então, a DQS também tem a competência, experiência para esse tipo de atividade. Entrando no nosso tema, exclusivamente, né, hoje falando aí da 14.001, a sua estrutura harmonizada, não vamos falar, obviamente, de toda a estrutura, mas nós vamos aí focar, né, nas modificações que vieram esse ano na norma. Como no próprio convite do evento, né, elucidar o conteúdo sobre as recentes atualizações para o sistema de gestão ISO, em que a temática da mudança climática deve passar a ser considerada no contexto das organizações e no entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, focando nesse contexto, né, nesse conteúdo, vamos dizer assim, né, porque recentemente a ISO divulgou que fará pequenas atualizações dos requisitos do capítulo 4 das normas de sistema de gestão. Então, como vocês sabem, todas as normas de sistema de gestão têm uma estrutura, né? O capítulo 4 é o mesmo tema para todas. Onde ela vai incorporar considerações sobre mudanças climáticas. Nós estamos dizendo que em todas as normas de sistema de gestão. Nesse evento, nós vamos falar exclusivamente na 14.001, tá? E a redação, mas a redação ela vai ser a mesma para todas as normas de sistema de gestão. Só que o impacto, né, em cada sistema de gestão, obviamente, vai ser um pouco diferente. O que vai acontecer? O que vai mudar, né? No 4.1, onde nós temos lá que o título da cláusula é compreender a organização em seu contexto, né? Nós temos ali adicionado a organização deve determinar se as alterações climáticas são uma questão relevante. No 4.2, compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? As partes interessadas relevantes podem ter requisitos relacionados com as alterações climáticas. Duas frasezinhas curtas, né? Porém, que vai nos agora
obrigar a trabalhar em cima delas e demonstrar que nós temos uma gestão sistêmica sobre esse tema. Bom, então a ISO 14001 vai ser revisada, né? Não. A revisão vai ser mantida essa mesma que está, de 2015. Somente foram adicionadas as duas emendas. Nós vamos explicar mais tarde por que não foi feita uma revisão geral, como nos anos anteriores, inserindo, então, esses dois itens a mais, né? Mas uma revisão geral na norma. Ela está sendo revisada. A norma está sempre sendo revisada, porque a norma também tem que passar pelo processo de melhoria contínua. Porém, né, para agilizar o atendimento a esses temas que estão sendo tão relevantes ultimamente, tão importantes, sobre mudanças climáticas, então resolveu-se fazer essas duas emendas e, posteriormente, né, vai haver aí uma revisão mais completa da norma. Gostaria, inicialmente, de fazer alguns esclarecimentos, né? Por que que, então, foi feito isso com tanta pressa, assim, né? Faz uma emenda, por que não espera uma revisão geral da norma, né? Vamos, talvez, relembrar para alguns aí essa questão da situação que nós estamos vivendo aí, comprovadamente, de mudanças climáticas, né? Lembrando que o Acordo de Paris, que é um tratado internacional, ele foi adotado por 196 países na Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, né, lá naquela COP 21, lá em Paris, em dezembro de 2015, que entrou em vigor em 4 de novembro de 2016. O objetivo global é manter o aumento da temperatura média global, né, bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, vamos pensar lá no século XIX, né, antes da Revolução Industrial, os dados que nós temos sobre a temperatura média global e passar daqueles dados, né, manter o planeta a máximo 2 graus Celsius acima daqueles níveis. E daí para frente, progredir num esforço aí, né, para limitar esse aumento a 1,5 graus, também relacionado aos níveis pré-industrial, né? Bom, isso era o que se pretendia lá naquele Acordo de Paris, né? Mas o painel intergovernamental sobre as alterações climáticas da ONU está indicando aí que ultrapassar 1,5 graus corre-se o risco de desencadear impactos, né, relevantes, impactos graves aí como secas, ondas de calor, e a gente já está percebendo isso, né? E para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir limitar esse aquecimento a 1,5 graus Celsius, as emissões de gás de efeito de estufa devem atingir o seu pico antes de 2025. Isso é um estudo feito lá em 2023, 2022, né? E o mais tardar, né, antes de 2025, seria 2024, seria para esse ano. E diminuir 43% até 2030. Então, guardem essa data, 2030, porque essa é uma referência para nós esse ano de 2030, tá? Então, reconhecendo então que é necessária essa ação para acelerar e limitar o aquecimento global em 1,5, quando foi feita a COP 27, né, foi solicitado então aos países, desculpe, o verbo está uma conjugação errada, foi solicitado aos países que revisassem e reforçassem as metas
para 2030, nos seus índices de contribuição nacional determinados, seus NDCs, para poder alinhar com a meta de temperatura do Acordo de Paris até o final de 2023. Então, isso está se referindo lá ao passado, né? Tendo em conta os fatores aí, as circunstâncias de cada país, né? Então, foi feito lá um acordo lá verificado isso em 2021, né? E aí, as pesquisas estão mostrando também que, no máximo, aproximadamente uma em cada quatro das maiores empresas no mundo estão indo nesse caminho certo para alcançar as metas de alterações climáticas e, e que a Europa não atingirá o seu objetivo climático, quer dizer, vai depender de outros países, não atingirá o objetivo climático para 2030, dentro de um prazo de 20 anos. Então, os outros países vão ter que também pagar essa conta e ajudar, né? E por que fala das quatro maiores empresas, né? Ora, o grande maior nível de emissão de CO2 vem das empresas em todas as áreas, né? Que é o setor produtivo, quer seja indústria de transformação, quer seja o setor de agronegócio, né? Então, essas grandes empresas é que poderão contribuir com essa redução se trabalharem de uma forma sistêmica. Elas é que puxam toda a cadeia industrial. Então, sendo assim, como é que nós vamos trabalhar com essas empresas? Elas precisam ter um parâmetro, né? E esse parâmetro seriam parâmetros o quê? Normativos, tá? Então, a ISO vem a contribuir com isso. Ela fez a sua declaração, chamada Declaração de Londres, no compromisso climático, né, da ISO, que foi aprovada pelos membros da ISO, representada aí por esses países, em todos os países que estão ligados à ISO, onde a ISO promete incorporar considerações climáticas fundamentais em cada nova norma que é criada. Também adicionará esses requisitos a todas as normas existentes, à medida que forem revistas, né? Mas, em função dessas necessidades prementes, né? Desculpa, eles fizeram, então, essas emendas para que a gente pudesse ter esses parâmetros e pudéssemos, então, agilizar esse processo, ao invés de esperar a revisão da norma. Alterações na norma. Como já falei, no 4.1, né? A organização deve determinar se as alterações climáticas são uma questão relevante. Um comentário, né? A organização deve determinar as condições ambientais, tais como níveis de poluição, disponibilidade de recursos naturais, alterações climáticas, diversidade biológica, saúde do ecossistema, verificar se são relevantes para a sua organização. E essas questões incluirão as condições ambientais afetadas ou capazes de afetar a organização, né? Como nós temos lá em cima, na redação do 4.1, né? As questões pertinentes para o seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos
do seu sistema de gestão ambiental. E essas questões devem incluir as condições ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização. Então, essa é a mudança no 4.1, mas lembrando o seguinte, essas questões climáticas já estavam, né, ou já estão consideradas na 14.001/2015, porém não de forma como um requisito. Mas, se nós verificarmos lá no anexo A 4.1, tem lá um exemplo, uma frase lá, né? Exemplo de questões internas e externas. Esse é o anexo que trata do contexto, né? Exemplo de questões internas e externas que podem ser pertinentes para o contexto da organização, inclui a condições ambientais relacionadas ao clima, né? Então, já falava de clima lá em 2015, né, no anexo, tá? Só que estava lá no anexo, como um exemplo, né? Agora não, agora ela consta lá no item 4.1, tá? Também, alterações na questão das necessidades e expectativas de partes interessadas, né? Aí tem a redação das necessidades e expectativas de partes interessadas, como está redigido hoje, e o que que vai ser adicionado a esses itens A, B, C? Vai ser adicionado mais um item que é as partes interessadas relevantes podem ter requisitos relacionados com as alterações climáticas. Então, vejam, partes interessadas, a nossa empresa pode ser uma parte interessada. Nós somos uma parte interessada nos nossos fornecedores, por exemplo, né? O nosso cliente pode ser uma parte interessada em relação ao nosso fornecimento, ao nosso sistema de gestão. Então, na verdade, nós estamos falando de um contexto de todo o ciclo de vida do produto, né? Do fornecedor, do nascer, até a entrega, até o cliente, até o túmulo, né? Do produto ou do serviço. Então, cabe esse comentário, né? As partes interessadas relevantes podem ter necessidades, expectativa relacionada com questões ambientais, condições, tais como níveis de poluição, disponibilidade de recursos naturais, alterações climáticas, diversidade biológica ou saúde do ecossistema. Então, veja, primeiro a gente começa dizendo por que é isso, né? Está fazendo essas modificações. E para explicar isso, a gente volta à questão das mudanças climáticas no planeta e que a ISO, então, está colaborando, fazendo a sua parte, né? Ajudando as empresas no seu sistema de gestão, por elas, essas empresas ou esses países, né, estão sendo representados pelos seus comitês técnicos. Aqui no Brasil é a ABNT. Nós, como certificadoras, nós vamos então passar a observar isso nas nossas auditorias, né? E essa questão das mudanças climáticas pode afetar, então, disponibilidade de recursos naturais, como nós estamos vendo aí, pode afetar níveis de poluição, diversidade biológica. Então, ela é muito ampla, não é só a questão da emissão do CO2. Ela afeta todo um ecossistema. Então, nós temos que levar isso em consideração. Ok?
Eu gostaria também de comentar que no item 612, para 14.001, que fala dos aspectos ambientais, né? Então, dentro do escopo definido do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar. Então, o controlar, né, geralmente é aquilo que está dentro, né, do nosso quintal, vamos falar assim, né? E o influenciar é aquilo que está ligado aí ao nosso fornecedor, né? As partes interessadas, onde eu não posso exercer um controle, mas eu posso exercer uma influência, né? Então, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Então, vejam, aspectos ambientais, né? Emissão de CO2, isso tudo na cadeia, no ciclo de vida do produto, do serviço, da organização. Não só olhar isso dentro dos nossos processos, né? Não podemos nos limitar só com essa caixinha do meio aí dos nossos processos. Olha, o meu produto, para fabricar o meu produto, eu tenho aqui tantas emissões de tonelada de CO2, e então eu vou reduzir aqui essas emissões, vou fazer aqui o meu papel. Não, nós temos aí que agir, né, agora, considerando o contexto 4.1, que está lá, o contexto 4.1 e o 4.2, o partes interessadas, onde eles estão. Podem estar tanto nas entradas como na saída. Os meus fornecedores, o que é que eles estão fazendo? Como eu vou controlar isso? Como eu vou influenciá-los, né? Controlar eu não posso, muitas vezes, eu não posso entrar no sistema de gestão deles, mas eu posso sim pedir que ele me forneça, né, como ele faz essa gestão de emissão de CO2, por exemplo, né? Se ele tem metas, né? Quais são as ações que ele pretende fazer, ou talvez eu até especificar melhor aquilo que eu esteja contratando para que naturalmente seja fornecido dentro de um processo onde eu vou agregar o meu produto aí, minha atividade, melhor dizendo, né? Vou agregar aí uma redução de emissão de CO2. O produto que eu estou fornecendo, né? Como eu vou orientar, como eu vou fornecer esse produto para qual tipo de aplicação no mercado, para que a parte interessada que esteja adquirindo esse produto ou a parte interessada que esteja adquirindo o produto desse meu cliente direto, né, ela também possa contribuir de forma correta, dando a tratativa correta para a contribuição da redução dos impactos ambientais. Então, é isso que nós vamos ter que trabalhar agora, mas de uma forma sistêmica, né? O que eu tenho observado nas auditorias é que as empresas têm muita coisa, às vezes, que estão sendo feitas, mas não estão tratando de uma forma sistêmica. Como é que está a melhoria contínua no desenvolvimento dos meus fornecedores? Né? Para fazer isso, eu tenho que trabalhar de uma forma sistêmica. Agora, a gente pede muitas vezes, né, põe alguns requisitos para os fornecedores de uma forma pontual, de uma forma que venha a colaborar, né? Mas como é que a gente mede isso? Como é que a gente evolui com isso? Então,
esse é o papel, né, que a ISO quer desempenhar. Ela quer pegar, começando, obviamente, né, dando um suporte, uma estrutura, onde inicialmente as grandes organizações vão ter que trabalhar e puxar toda a cadeia, né? Então, é assim, é, eu procurei resumir o máximo possível, né? Espero que vocês tenham entendido de onde veio essa mudança, assim, de uma hora para outra, praticamente só em dois requisitos da, da norma, né? E não veio uma revisão geral nesse momento. Vejam, reparem o seguinte, né? Que esse tratado lá de Londres, ele foi lá em 2021, final de 2021, né? E só foi publicado essa modificação, essas emendas, agora, em 2024. Mas a gente sabe como que isso é feito, né? Os comitês técnicos dos países têm que ser consultados, a redação tem que ser discutida, né? Então, é realmente um processo que ele é lento para poder ser mais robusto, né? E acordado com todos esses comitês técnicos, né? A ISO também faz um outro trabalho. Ela entra em contato, né, com esses comitês técnicos dos vários países e também faz esse questionamento para eles. O que é que vocês estão fazendo com normas técnicas que venham a considerar as mudanças climáticas? Então, a BNT, por exemplo, também já respondeu. Tem uma série de normas que ela fez algumas alterações, né, revisões, e mostrou para isso como que ela está contribuindo. E assim outros países também, da Europa, da Ásia, também fizeram. Ou seja, é, são os comitês técnicos normativos, né, trabalhando para que as empresas sigam um padrão e que esse padrão venha, então, a atender, né, essas metas colocadas lá no Acordo de Paris, que, obviamente, estão sempre sendo aí discutidas, revisadas. Há uma discussão depois política muito grande, né, e a situação de cada país, né? Mas não adianta os países colocarem suas metas de uma forma também aleatória, né? Só como um desejo e sem que tenha aí um compromisso das empresas, e esse compromisso agora está sendo amarrado por uma condição normativa. Então, isso aí vai aparecer na 14.001, vai aparecer na 9.001, na 45.001 e outras normas aí de sistema de gestão, ok? Era isso que eu tinha para dizer no momento, estão abertos aí agora aos questionamentos, a uma troca também de ideias, né? De sugestões, tá bom? Fiquem fico à disposição. Eu até gostaria de fazer um comentário antes que a gente já comece com as perguntas, né? A gente está num momento que a gente observa está havendo uma aliança, né? Uma aliança pela sustentabilidade, né? Nós temos aí uma ISO 14001 que foi lançada a primeira versão em 96, segunda versão 9 anos depois, né? 2004. Aí começaram 2012, 2013 respostas de inquérito de ISO para realizar a mudança ou adequação, né? 2015 nós tivemos o lançamento de uma terceira versão e 2018 o fim, que seria o fim do período de transição dessa última versão, né? A gente observa que se de 2018 para 2024, né? De 2024 a 2030, cada vez está acelerando mais, né? Então, isso é importante, esse acompanhamento da ISO através da sua matriz, né? Porque realmente existe a necessidade de se harmonizar e de fazer com que se ande no mesmo
ritmo, a questão da preservação ambiental, a prevenção de poluição, a questão social, a questão de governança, né? Tudo isso eu acho muito importante, né? E é bom saber que não só a 14.001, como todas as outras normas, elas vão ter uma tendência, não, observa-se que já é uma tendência de se incluir a questão de mudanças climáticas dentro dessas normas, né? A minha pergunta por acaso ouviu-se falar alguma coisa da conversação entre 14.001 e a questão da prática recomendada 2030, que foi proposta também lá para Londres, algo nesse sentido? Vocês ouviram alguma informação nesse sentido, Carlos? Como eu falei, eles estão realmente discutindo tem essa discussão, né? Eu tenho, por exemplo, algumas informações, alguns até documentos aí, discussões do comitê técnico, né, da ISO. Eu ainda não sei exatamente se isso vai ser realmente implementado, né? Porque também tem outras normas em paralelo aí, né? Também abordando esses assuntos e às vezes um pouco mais específico. Então, por exemplo, se você pegar agora a 14.068, por exemplo, ela está um pouco também mais ampla um pouco não, está bem mais ampla nesse sentido, né, de abordagem de mudanças climáticas. Então, eu não sei se a tendência, né, vai ser assim uma aglutinação ou se nós vamos tratar isso, né, separadamente, especificamente em cada norma, né? Eu acho que é bom a gente acompanhar, continuar acompanhando e ver se essa tendência, né, vai se confirmar, né? Mas eu acredito que vai mais para um caminho, né, de você cada vez mais se aprofundar em normas mais específicas para ajudar de uma forma mais específica as organizações. Obrigada. Augusto? Muito bem, Cris, Carlos, chegaram várias perguntas, eu estou lendo cada uma delas, eu vou tentar sintetizar, porque pelo menos três ou quatro delas aqui convergem para a mesma resposta, acredito eu. Agradeço aí a participação, vou citar aqui a participação do Humberto, a participação da Márcia Oliveira, da Rúbia Moisa e do Álvaro Gilmar. Então, resumindo, eles querem saber se as alterações já estão vigentes, se as auditorias que ocorrem a partir de 2024, o que será cobrado exatamente das empresas e por fim, se existe um período de adaptação para que as empresas, de fato, passem a incorporar essas alterações da ISO Bem, 14001. bom, eu vou falar pela DQS, né? Novas certificações serão cobradas, né? Serão cobradas para novas certificações. Para empresas que já estão com o sistema implementado e que nós estamos auditando agora durante este ano, nós estamos focando isso aí bastante durante as auditorias e colocando como uma oportunidade esse ano, uma oportunidade de melhoria para eles se ajustarem e vamos começar a cobrar a partir do ano que vem, né? Se você me perguntar, sinceramente, eu não sei se todas as certificadoras estão fazendo isso. Agora, uma nova certificação, sim, vai ter que estar adaptada, né? É uma questão também de você ter um senso aí, né? Quando tem uma revisão da norma, você tem 3 anos para se adaptar, né? Essa aí não é uma revisão, essa é uma emenda, é uma parte do sistema. Como eu falei, eu volto a frisar aqui, gente, temos que trabalhar mais profundamente no ciclo de vida do produto. Aspecto ambiental não é só para o nosso processo interno, o aspecto de impacto ambiental tem que ser avaliado também lá
no nascedouro do produto ou do serviço, e também lá no final, lá no cliente. Quem faz isso vai considerar fatores de contribuição da mudança climática, né? Isso é que eu reforço. Então, hoje, se nós formos verificar o seguinte, de uma forma geral, né, de uma forma genérica, melhor dizendo, vocês viram que eu abri o anexo 4.1, um item lá que fala do clima. Já teria que estar sendo considerado, né? Vocês viram que eu coloquei o item 6.1, que fala do ciclo de vida, e que tem que considerar no ciclo de vida os itens 4.1 e 4.2. Então, teria que estar sendo considerado, só que está falando de clima lá no anexo, talvez não foi levado assim num termo muito sistêmico, né? Mas agora não. E eu já estou vendo grandes organizações já formarem para os seus clientes o seu compromisso para 2030 em termos de redução de gases de efeito de estufa, né? O seu compromisso, e onde ela vai atacar para chegar nesses compromissos. O que ela vai fazer no produto dela, o que ela vai fazer no fornecedor dela, enfim, já estou vendo esse tipo de manifestação aí de algumas grandes indústrias, né? Já estou vendo grandes indústrias cobrarem dos seus fornecedores o que eles estão fazendo. Então, eu acredito que, assim, nós estamos agora no mês de abril, a norma é de fevereiro, acredito que, eu acho que o prazo de um ano seja suficiente não para você atingir a meta, mas para você montar o teu sistema de trabalho. Muito bem. Obrigado, Carlos, pelas explicações. Espero que as respostas tenham sido satisfatórias ao público. Eventuais dúvidas, acredito eu, possam ser encaminhadas até para nós aqui pela Câmara. Depois a gente pode repassar essas perguntas para o Carlos. Chegaram mais algumas perguntas bem interessantes. Eu vou fazer uma primeira que menciona algo que é muito relevante, algo que é super alemão, né? Que é a lei da cadeia da devida diligência. Então, a pergunta é a seguinte: podemos entender que a harmonização da 14.001, essa harmonização atual, ela interage e fala diretamente com os quesitos da lei da devida diligência? A 14.001, ela é uma norma genérica, né? E os requisitos que ela tem, é isso que é interessante, né? Onde nós estamos vendo essa mudança? 4.1 e 4.2. O que é o 4.2? É as partes interessadas, né? Inclui o quê? Inclui legislação. A legislação é uma manifestação, né? Quer seja nacional ou internacional, é uma manifestação feita por representantes de países que são representantes do povo, né? Então, nós podemos sim considerar, né? Agora, a norma também está dizendo, né? Considerar não quer dizer que você tem que esteja isso influindo, ou, como a própria norma fala, né? Esteja impactando aí o seu sistema de gestão, né? Mas, por ser uma legislação, tudo que está envolvido com essa questão, você tem que levar em consideração, nem que for para você verificar e falar assim, olha, isso aqui não tem influência no meu negócio, né? Não tem influência no meu sistema de gestão, mas eu analisei, eu verifiquei, né? Certo. E eu vou também agora sintetizar duas perguntas em uma. Tem uma colocação bem interessante, a pessoa não se identificou. Ela pergunta o seguinte: se o Brasil contribui negativamente para o aquecimento global e pede até um percentual desta contribuição negativa,
Tivemos um participante que disse o seguinte, o Horst Abeling. Primeira vez que escuto que temos objetivos de aquecimento até 2 graus Celsius. Temos possibilidade de reversão, entre parênteses, resfriamento, ao longo dos anos? Então, são essas duas perguntas um pouquinho, acho que capciosas, né, Carlos? É. Não, vamos lá. Primeiro, a do Brasil, eu não vou falar aqui do quanto é a contribuição, porque toda fala um valor, né? Então, eu não tenho base, não tenho uma fonte segura para dizer o quanto é essa contribuição, né? O quanto nós temos aí de participação na emissão de gases de efeito estufa. O que a gente sabe, isso é que o Brasil não é um grande responsável aí por essa emissão, né? Nós, nós temos uma neutralização muito grande, até pelo efeito das florestas que nós temos, pelo efeito do combustível também que nós temos, né? Eu acho que o etanol, nesse sentido aí, imagine se todos os veículos, né, tivessem motor aí a combustão, aí, a gasolina ou a diesel, né? Não tivéssemos o etanol. Também a nossa condição climática, né? Nós não temos aquele inverno rigoroso europeu, né? Que vem a consumir tantos recursos aí naturais para aquecimento, né? Enfim, a nossa matriz energética contribui muito, né? E a parte hidrelétrica, usamos muito pouco aí de termoelétricas, né? Então, o nosso nível realmente, só por isso aí já é um valor comparado com outros países aí europeus aí e Estados Unidos e China também bem inferior, né? Agora, o valor exato desse percentual, eu não vou me atrever a falar porque eu não pesquisei, não faço parte desse grupo de pesquisa, né, dessas entidades e também de uma questão às vezes política aí de pôr esses números, né? Então esse é um ponto. O outro é da reversão E do resfriamento, né? do Se haveria resfriamento, possibilidade. de reverter e resfriar, né? Hum. Veja, eu não sou um estudioso, um pesquisador nessa área, né? Eu apenas mostrei essa questão. Então, vou deixar bem claro aqui, né? O objetivo não foi falar de aquecimento global, também de teorias e tudo mais. Foi mostrar de onde veio essa demanda da ISO, né? Houve, então, uma necessidade aí de se fazer alguma coisa mais é, realista, né? Eu tenho até um outro artigo, eu esqueci agora o nome desse dessa pessoa que é uma autoridade lá dentro da ONU, lá, que houve lá até um puxão de orelha, falou, olha, né, estão falando, mas o que vocês estão fazendo não está consistente, né? Então, você normatizar vem a trazer uma consistência. Então, essa é uma das saídas, né, que a gente tem, não deixar isso solto, cada um ter um padrão, cada um fazer de um jeito, enfim. Então, de onde surgiu essa necessidade da ISO? Surgiu da gente ver que 2 graus Celsius acima da era pré-industrial não era suficiente, nós precisamos reverter e não vamos nem esperar uma revisão global total da norma. Vamos botar já esses dois itens aí para o pessoal já ir trabalhando em cima disso, né? Agora, se você quiser minha opinião, né, particular, até pelo senso técnico que a gente tem, eu acho haver um resfriamento, eu não sei se é isso que a pessoa quis dizer aí, o participante quis dizer, de esfriar no sentido de baixar os níveis da era pré-industrial. Isso nós não vamos conseguir, né?
Não vamos, porque o que a gente tem é que manter e não deixar piorar, né? Baixar um pouco, sim, né? A gente sabe, se continuar com dois, ó, pode vender o apartamento na beira-mar lá, porque você não vai chegar nele, não vai chegar, né? Pode tirar o barco da marina, porque ela vai ser inundada também, não vai chegar lá. Isso é natural, nós estamos vendo, tem países que vão sumir, né? No continente asiático, ilhas vão sumir. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos sentindo, né, as ondas de calor cada vez maior. Então, nós temos que baixar um pouco isso daí, né? O suficiente para que todo o bioma não seja afetado, né? Todo o ecossistema não seja afetado de forma a sumir. Se a gente pensar no degelo das camadas polares, num certo ponto, como eu falei, é muito positivo, né? Derrete, vai aparecer o quê? Solo. Eu vou aproveitar esse solo para plantar, eu vou ter mais alimento. Só que eu estou diminuindo a camada fria da Terra. O aquecimento vai aumentar, em algum lugar vai esquentar muito mais, né? E aí nós vamos ter muito mais problemas. Então, esfriar, resfriar, não, mas que nós temos que baixar. E eu acredito, olha, pelo que eu estou vendo, né, as empresas trabalhando, só de ver a participação de vocês, mais de 180 participantes, né, querendo ouvir esse tema, querendo saber como vai fazer, né? Então, isso aí, veja, me traz uma visão assim muito otimista que nós vamos baixar, mas resfriar, nós não vamos resfriar. Certo? Ótimo. É, eu tenho aqui mais uma pergunta que acabou entrou naquela primeira leva de questionamentos. Acho que é oportuno resgatar, porque foi perguntado primeiro sobre se as alterações desta emenda já seriam consideradas nas auditorias das certificadoras deste ano ou se haveria um prazo futuro. E logo em seguida foi feita uma pergunta pela Márcia Oliveira. Eu acho que esse é o foco agora, Carlos. Ela quer saber se um diagnóstico de carbono já estaria a contento, considerando essas alterações, essas emendas na ISO 14001. Veja se eu entendi. Se um diagnóstico de carbono já estaria atendendo a essa demanda. É isso? Sim, considerando Ah, as emendas da 14001. Eu também estou achando que é isso. isso, tá? Eu Se a acho Isso. Márcia mandar Não, nova pergunta, eu tudo, te tudo que encaminho depois. vocês, Márcia, tudo que estiver sendo feito, é isso que eu falei. Tem muitas empresas que já estão com várias iniciativas, não é só o diagnóstico, não, tá? Várias iniciativas que, se vocês colocarem isso de forma sistêmica, né, vocês vão ver que está havendo aí uma contribuição. Eu vou dar um exemplo fora do diagnóstico de emissão de gás, né? É, Nós estamos vendo hoje, não sei se vocês acompanham isso, né? Mas várias empresas, acho que de muitos de vocês está acontecendo isso, que estão abrindo centros de distribuição em vários estados ou em vários locais diferentes. Eu viajo muito, eu vejo, às vezes eu passava por uma estrada que não tinha nada, de repente está lá né, uma série de condomínios, de galpões, de logísticos, né? O que é isso aí, né? Redução, né? Otimização, transporte. Nós temos um produto que sai lá de Manaus para vir parar em Porto Alegre, né? Numa viagem única, né? Um absurdo. Então, já todo esse investimento, muitas vezes aí logístico para fazer essa otimização, vocês podem ter certeza que tem um cálculo atrás disso mostrando que vai reduzir todo o tráfego, a quilometragem rodada, o custo do transporte, vai reduzir o quê? Consumo de combustível, emissão de CO2. Às vezes até o próprio veículo é um veículo mais leve, né?
E quanto mais pesado o veículo, maior o consumo de CO2, maior a emissão de CO2 para fabricar esse veículo, né? Então, toda essa cadeia. Agora, nós precisamos pegar tudo isso que contribui e colocar na caixinha certa. Eu costumo dizer que a ISO é um armário cheio de gavetinhas, né? E que muitas vezes as empresas fazem um monte de coisa, só que não põe na gavetinha certa, né? Então, vamos colocar fazer esse inventário, né? É um estudo, já começa, aonde é que ele está, qual é o escopo dele, o que que ele está abrangendo, né? Escopo um 2 e 3 escopo um e 2, né? Vamos pensar, nós já temos um e 2 vamos começar a pensar no 3, vamos começar a pensar nas ações. Então, hoje, às vezes, vocês estão fazendo nas empresas ações que já estão contribuindo para a redução da emissão de CO2 e que vocês não estão ainda enxergando isso, não colocaram lá naquela gavetinha. Eu vou muitas vezes auditar uma área de projeto de produto, de desenvolvimento de processo, está sendo levado em consideração questão de segurança do trabalho, questão de meio ambiente, né? Da matéria-prima ser utilizada, está reduzindo impactos ambientais, está reduzindo a emissão de CO2. Vamos colocar na caixinha certa. Então, lembre-se daquela transparência que eu coloquei: entradas, processo e saída. Vamos pôr na caixinha da entrada, vamos pôr na caixinha do processo, vamos pôr na caixinha da saída, né? Então, assim, Ah, aproveitei esse gancho dessa pergunta, né, Márcio, para estender um pouquinho mais aí praticamente do como fazer, né? eu acho que em cima dessa tua resposta, faço questão de compartilhar o que a Márcia escreveu aqui. Ela, a empresa dela, ou a empresa na qual eu trabalho, já está realizando o diagnóstico e estão evoluindo as ações mitigadoras, onde necessário, e adicionando no sistema de gestão. Então, eu acho que ela está considerando as gavetinhas escopo um e 2 emissões internas diretas, e a gavetinha 3 emissões indiretas, cadeia de fornecimento. Muito É bom, isso que aí, legal. né? É, Uhum. bacana, né? É. É, tomara que eu vá auditar ela. Olha aí, Márcia. Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que a questão do inventário, né, ou do diagnóstico que você faz, você realmente tem que ver tudo que está envolvido, né, toda a cadeia produtiva, porque agora é uma engrenagem, né? Um dente deu problema na engrenagem, descarrilha tudo, né? E nunca se sentiu tanto na pele a questão das mudanças climáticas, né? É bem como foi falado aqui, não adianta o apartamento de frente para a praia, não adianta ter o barco na marina, você não vai conseguir usufruir disso tudo, né? Então, eu acho que o que você trouxe é realmente, eu até comentei, a gente vem trazendo dentro desse grupo várias questões de ESG e eu estava com saudades, eu vi um pouco desse direcionamento ISO, por isso até a gente trouxe essa palestra, para que a gente realmente tenha temas interessantes e atuais dentro do GIEMA, né? E que o público participante entenda que eles conversam, ou seja, que a ISO 14000 está dentro do conceito ESG, que o conceito ESG está dentro de uma, da ISO, né? A questão das gavetinhas, né? É extremamente importante, e bem isso, porque às vezes você chega numa empresa, ela já está tendo determinada ação e ela não sabe que está tendo. Ou está tão, não é tão simples, mas está tão mais simples de ser atingida do que a empresa pensa, né? Então é bom sempre ter esse direcionamento e é o que eu sempre digo. Melhor ainda quando você tem uma equipe multidisciplinar, que é excelente, e alguém totalmente assim imparcial, né? Isso eu acho muito bacana, né? Então só quero, da minha parte, encerro minha fala aqui, a gente já está nos 5 e 5, 17:05, né? Agradeço ao Carlos, agradeço à DQS, agradeço à Câmara Brasil-Alemanha, né? E passo a palavra para o Augusto, que aí eu não sei o que ele vai fazer com trocentas perguntas que ele tem ainda. Tá bom? Eu, Obrigado. eu... Obrigado, Cris. A Márcia respondeu aqui que será um prazer, Carlos, recebê-lo, né, na empresa.
Depois a gente tenta descobrir aí, ou ela se comunica contigo e informa onde que ela está. Eu tenho uma última pergunta, tá selecionada, achei bacana aqui, que foi colocada pela Gislaine Castilho, porque ela cita os hotéis. Hotéis certificados pela ISO 14001 terão muito impacto com esta emenda? Ela coloca entre parênteses, por não serem grandes geradores de emissão de carbono. Bom, assim, gerador de emissão de carbono, todos, todos nós somos, né? Então não tem como. E o hotel, ele tem, também não tem essa alternativa. Ele tem restaurante, ele tem consumo de combustível, ele tem consumo de energia elétrica, ele tem ar-condicionado, ele tem. Aí ele contrata um serviço de lavanderia ao fornecedor dele, né? Enfim, é fazer toda essa avaliação. Ele é um sistema que fornece um serviço, e para fornecer esse serviço, ele vai ter as suas necessidades, né? As suas entradas e vai ter os seus processos e suas saídas. E vai entregar. A gente não vai no hotel, não tem lá no quarto, no banheiro do hotel lá, tem um cartazinho lá para você economizar na toalha, né? Para você tentar aproveitar a toalha, uma questão ambiental. Essa toalha vai para uma lavanderia. Na lavanderia vai usar uma água aquecida lá a 80 graus, 90 graus lá para poder lavar essa toalha, higienizar. Está dentro da cadeia de serviço que essa empresa, que é um hotel, vai estar prestando. Então, se cada um dentro da sua cadeia de, 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 de fornecimento aí, né, puder dar a sua contribuição, é onde que nós vamos chegar no resultado, né? Se a gente verificar em termos mundiais, eu não falei aqui que a Europa não vai alcançar, mas se o Brasil está muito abaixo, ele acaba contribuindo com isso, né? Então, cada um vai fazer, mas dentro da sua cadeia, você vai analisar e vai reduzir, né? Excelente. Bom, a Márcia respondeu, Carlos. Ela está aqui em Contenda, o município vizinho a Curitiba. Eu passei por lá nesse final de semana. Então, Carlos, quando você vier a Curitiba, você já vai passar por Contenda também, tá bom? Quando eu vier, não, eu moro em Curitiba. Ah, você mora? Eu moro em Curitiba. Então tá resolvido. Eu achando que você Pronto. estava morando em São Paulo. Então tá Não. ótimo, tá ótimo. As principais perguntas foram Vai ser um respondidas. prazer estar lá, Marcelo. Eu gostei da sua. É, tá bom. As principais perguntas foram respondidas. Assim como a Cris comentou, foi muito bom ouvir sobre ISO, né? Sobre esta pauta especificamente. O nosso público foi muito bom, super bom, né? Para um evento às 4 da tarde de uma quinta-feira, e tal. Então, eu também agora faço um agradecimento a você, Carlos. Antes de eu fazer o encerramento oficial, eu quero saber se você tem alguma consideração final para passar para a gente. E aproveito até para falar, recebemos alguns pedidos para que você compartilhe a apresentação. A gente pode conversar sobre isso depois para verificar se você faz algum ajuste e depois compartilha com todos os Isso. participantes. É isso que eu queria dizer. Então, duas coisas aí. Primeiro, que eu montei uma apresentação porque a gente discutiu isso há poucos dias atrás aí, como, né, o que fazer, o tema, inclusive a disponibilidade de agenda de todos aí, né? Então, não era um material que eu tinha já pronto, né? Eu somei várias informações que eu tinha, coloquei, fiz, eu brinquei até hoje, eu falei com o pessoal aí da DQS, que eu agradeci ao meu colega Pedro, lá da DQS, né? Da área de comunicação, lá, marketing e comercial, de ter me ajudado, porque eu fiz uma apresentação de engenheiro, né? E mandei para ele me ajudar a fazer uma apresentação para uma comunicação ideal. Mesmo assim,
Ontem à noite eu vi que tinha alguns probleminhas lá, alguns errinhos de digitação, né? Também tem um dado lá que também está um pouquinho, acho que incoerente, eu preciso corrigir. Queria, antes de disponibilizar, pedir a todos os presentes aí, se vocês quiserem fazer uma contribuição, dizer, olha, cara, isso aqui acho que não está legal e tal, pode me mandar, não tem problema. Pode ser que eu esqueci alguma coisa ou eu escrevi de uma forma não adequada, né? Podem também fazer uma crítica aí, construtiva aí, que a gente faz um ajuste nessa apresentação e disponibiliza, né? Com um padrão até melhor aí para todos, mas posso disponibilizar sim, tá bom? Acho que pela DQS também não vai haver nenhum problema, acho que inclusive a própria nossa CEO Dezenda já tinha manifestado essa disponibilidade, tá bom? Mas precisamos dar uma arrumada, já vi alguns errinhos lá de conjugação de verbo e tal, que assim, eu até corrigi, mas acho que na hora da gente abrir o slide aqui, abrimos o arquivo errado e precisamos dar uma Uhum. revisada. Mas se tiver algum conteúdo que possa ser até melhorado, né? Ou até acrescentado, não tem problema, pode me comunicar e pode me enviar, estou à disposição, tá bom? Tá, ficamos combinados assim. A gente recebe da tua parte essa apresentação atualizada, aí encaminharemos a todos os participantes do evento de hoje. Aí você já vai colocar na apresentação os teus dados de contato, então quem quiser depois também conversar contigo já tem, já pode te acessar, tá? Bom, Cris Balducci, Cris, você quer fazer mais alguma consideração ou posso? Não, não, pode já. Além de É, agradecer a todos, que é o que eu falei, fiquei extremamente realizada por ouvir essas novidades, esses ajustes que a ISO está trazendo. Eu agradeço de coração a DZ, como eu falei, a DZ é uma amiga, já desde 2007 a gente mantém contato. Então, agradeço ao Pedro, ao Carlos também, já nem sei quanto tempo a gente sempre se encontrou em reuniões presenciais, sempre brincou, sempre teve liberdade. Fico muito feliz, revi grandes amigos e trouxemos um tema super atual para a Câmara Brasil-Alemanha e para todos os participantes. Obrigada por mim. 10. tá ótimo. Bom, então eu reitero os agradecimentos à Cris, ao Carlos, ao Pedro, que esteve nos bastidores, a todos vocês que nos acompanharam até este final, são 5h13, então muito obrigado mesmo. E reforço os agradecimentos aos nossos patrocinadores, primeiro aos patrocinadores Masters da Câmara Alemã em 2024, a Andersen Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa, Lapinha, Miara Schwartz Tomaszewski, Advogados. E agradeço aos patrocinadores do grupo de intercâmbio de experiências em assuntos de meio ambiente e fatores ESG, que são a Elis, a GEMI, a Harbauer do Brasil, o Impacto Mais, a Impress Decor, Lix Attorneys, a Roadmax Ambiental, a Chatecor e ao apoio da DQS Brasil para a realização do evento de hoje. Era isso. Espero que todos continuem bem, felizes. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Até. Tá. Até mais.